Minha versão é a Almeida. Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Antes da gente começar, quer dizer, né, já começamos, eu queria fazer uma perguntinha, né, para gente dar uma quebrada no clima. Eu queria perguntar para vocês, tá bom, se alguém sabe me dizer alguma bem-aventurança no Velho Testamento. Alguém de cor? Não? Isso. 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 Salmos 1. Salmo 1. Obrigado. Beleza. E agora... A turma tá on, filho. Graças a Deus. Eu queria também perguntar o que vocês têm para o significado de ser bem-aventurado. Vamos lá. Bom. Mais alguém? Bom. Gente, cadê a Vanessa? Tá. Beleza. Mais alguém que pode ajudar? Márcio? Vitor? Vamos lá, gente. Só tem a gente. Vamos lá. Amém. Mais alguém? Não? Bom, vamos lá. Esse texto que nós estamos estudando, o Sermão da Montanha, eu gosto de pensar que Cristo, quando Ele olha para os seus discípulos, Ele fala: vocês precisam de instruções. Vocês precisam lidar, vocês precisam saber como lidar com as situações da vida de vocês. E quando Jesus começa a falar com seus discípulos, os discípulos eles estão com uma visão distorcida sobre o que é a felicidade. Amém? Porque realmente, de fato, ser bem-aventurado, assim, a grosso modo, significa ser feliz, ou felicidade, ou alegria. E é incrível você pensar que você é crente e por todas as tentações e todas as provas que você passa durante a sua vida, a felicidade faz parte dela. Amém? Somos um povo feliz. Amém? Amém. E quando Cristo olha para os seus discípulos e pasmem, o Mateus uma vez falou isso e eu fiquei... Aí depois eu li em João. E ele não está no monte de fato, né? É engraçado, porque é o Sermão da Montanha. E ele está num lugar plano. E ele se assenta para falar com seus discípulos e as multidões. As pessoas vão chegando para ouvir o que ele quer falar. E ele olha para aquelas pessoas. E ele fala: cara, vocês precisam de algo que eu tenho, só eu tenho para dar para vocês. E ele começa a falar. É claro que eu não vou entrar, porque isso não faz parte da minha aula hoje. Bem-aventurança por bem-aventurança. Aqui nós vamos fazer meio que um panorama sobre as bem-aventuranças, ou uma introdução.
E eu queria deixar isso bem claro que o que Jesus está fazendo é trocando a forma como os discípulos e as pessoas veem a vida. A forma como eles caminham durante a forma como eles vão caminhar a partir daquele sermão. Amém? E ser bem-aventurado é algo especificamente para os seus discípulos, para aquele que Deus chama para perto. Amém? Quando Deus te alcançou, a partir disso você é um bem-aventurado. E só isso já é o suficiente. Deus se entregou por vocês. Amém? Deus se entregou por nós. E isso já bastaria para a nossa felicidade. Só isso já seria o suficiente para que nós fôssemos felizes o resto da nossa vida e não cessaria a nossa felicidade. Amém? É claro que existem momentos na nossa vida que são momentos que são difíceis. E Jesus disse, Ele mesmo disse que isso não seria livre. A gente não seria livrado desses dias. Esses dias aconteceriam. Mas eu não sei vocês, mas quando a gente está passando uma semana difícil, um mês difícil, um dia difícil, eu não sei você, mas às vezes eu deito na cama e falo, cara, Deus me ama. E isso é o suficiente. Ou deveria ser suficiente. Pode falar. Eu acho que isso é o que você está falando, é uma boa parte do que difere dos ímpios. Isso. Porque, tipo assim, uma pessoa ruim, que está tendo um dia ruim, ele está simplesmente tendo um dia ruim. A gente está tendo um dia ruim, mas Deus ainda nos escolheu. Isso. Então, tipo assim, no final das contas, pode estar tudo dando errado, mas no final das contas, pelo menos, a gente sabe que o Senhor está com a gente. Isso. Né? Mesmo que o mundo esteja Isso. caindo ao nosso redor, mas a gente sabe que Deus é com a gente. Isso. E o ímpio não tem essa certeza, não tem essa fé, né? Então, acho que é isso que tipo, nos difere completamente dessas pessoas. Isso. E é muito... É incrível quando a gente para ler o Sermão da Montanha, porque eu não sei vocês, mas quando eu leio o Sermão da Montanha, e eu acho que é por isso que o Rubens sempre fala que a gente tem que sempre, todo ano, falar pelo menos uma vez sobre o Sermão da Montanha, porque ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ele está falando sobre um tipo de gente que é humilde. Um tipo de gente que não se vangloria, não está se preocupando com as glórias que estão aparentes. E Jesus está falando que essas pessoas, a recompensa dela é o reino dos céus. E a gente, às vezes, a gente está correndo tanto, atrás de tantas coisas que aparentemente são belas e que não são erradas. Um bom trabalho, uma boa casa, uma boa família, fazer boas viagens, conhecer coisas boas, ver boas paisagens, ver o quanto de beleza tem de que Deus criou. São coisas belas. E a gente não pode negar que são coisas boas. O problema é que, às vezes, a gente gasta a nossa vida inteira atrás disso. Atrás daquilo que vai acabar. Mas é engraçado que quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele está falando assim, olha, vocês até têm uma forma de viver, mas para quem é do meu reino, eles têm uma vida diferente. Eles se portam de forma diferente. E é isso que Jesus está falando aqui. Porque quando ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, não é simplesmente, irmãos, chorem à vontade e vocês vão ser abraçados a qualquer momento, não. É que mesmo que vocês chorem, Ele nos entregou um Consolador. Tá me quebrando essa risadinha do Mateus. e assim, é muito importante entender que o que Jesus está falando é sobre uma nova perspectiva do que é ser feliz e de como é andar em felicidade. Existe um padrão, e eu gosto de pensar que Deus tem o seu padrão. E Ele tem as suas normas, e Ele tem a forma como Ele vê as coisas. E assim, se nós nos consideramos discípulos de Jesus, se nós nos consideramos pessoas que caminham de acordo com a palavra do Senhor, nós precisamos entender que
se nós não estamos dentro dessa norma, dentro desse padrão que o Senhor exige, porque isso aqui é o próprio Cristo falando, de como nós devemos agir, de como devemos suportar as coisas, de como nós vamos viver a nossa vida. Se de fato isso não acontecer com a nossa vida, a gente pode começar a pensar que talvez a gente não seja de Jesus. Ok? Porque se existe uma forma de viver, eu gosto de pensar que, por exemplo, existem um grupo de roqueiros. Amém? E quando você olha um roqueiro na rua, você sabe que ele é um roqueiro. Ok? Camisa preta, calça preta rasgada, coturno, cabelo meio esquisito ou sem cabelo, com tatuagem, largador, você fala, cara, aquele cara é roqueiro. Ele pode estar escutando sertanejo, mas ele é roqueiro. Pelo menos, aparentemente ele é roqueiro. E quando Jesus ele fala do Sermão do Monte, e ele discorre sobre Mateus 5, e ele fala sobre como ser e como se portar. Jesus está falando, olha só, vocês têm uma característica. O meu povo, o povo do meu reino, do reino dos céus, tem uma característica que é diferente das outras pessoas. Amém? São pessoas que... eu quero deixar isso bem claro para vocês, que quando Jesus está falando sobre pobres de espírito, pessoas que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores, os que sofrem perseguição, são características de uma pessoa só. Amém? Jesus não está falando sobre 8 tipos de pessoas que existem no reino dele. Ele está falando sobre um tipo de pessoa. Amém? Não tem como ser manso e não ser humilde. Não tem como ser humilde e não ser misericordioso. Amém? Não tem como você chorar e não ter sede e fome de justiça. Se você vê seu irmão sofrendo justiça, se isso não te causa nada, talvez você não seja bem-aventurado. E quando Jesus está falando isso, ele está falando, olha, vocês até agora estão vivendo uma vida errada. E está tudo bem, porque até agora não tinha chego. Claro, Jesus no Sermão do Monte, falando para os seus discípulos. Vocês viveram até aqui de forma errada, da forma que vocês quiseram. Agora vocês não têm uma forma, agora vocês não podem simplesmente achar o que devem fazer. Irmãos, a gente não simplesmente acorda e fala, hoje eu vou viver dessa forma. Não tem como. Não tem escolha. Amém. O desespero é muito engraçado, né? O celular parece que nunca desliga. E aqui, o que Jesus está falando, ele não está falando sobre... A Sara falou sobre isso semana passada. Ele não está falando sobre a sua personalidade. Jesus aqui não está falando sobre as suas características que formam você. Né? Tem pessoas que são gente boa, tem pessoas que são na dela, tem pessoas que falam muito e tem pessoas que não falam nada. E está tudo bem, isso são suas características. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele não está falando sobre características de aqui senta aqui o pessoal que chora e aqui o pessoal misericordioso. Não, ele está falando assim, olha, vocês são isso aqui que eu estou falando. Ou deveriam ser. E assim, é claro que nós não estamos aqui simplesmente, não é um estudo sobre o Espírito Santo, mas não tem como não falar sobre o Espírito Santo nisso. Você não vai conseguir sozinho. Amém? A gente não consegue sozinho. O homem natural, o homem comum, ele não vai ser pobre de espírito nunca. O homem comum vai sempre... O homem comum, ele não vai chorar porque está esperando chorar porque quer ser consolado. O homem comum não tem sede e fome de justiça porque ele está vendo uma injustiça e logo ele pensa, cara,
se eu tiver sede e fome de justiça, isso faz parte da característica que Jesus falou. E por isso eu sou assim. Não, ele vai ter sede e fome de justiça, talvez ele tenha até sede de justiça, porque ele quer aparecer, falar, cara, eu faço justiça. E nós conhecemos essas pessoas. Elas são diferentes de nós, amém? E a gente precisa entender que o mundo, as pessoas que não foram alcançadas pelo Senhor, ou as pessoas que negligenciaram a voz do Senhor, elas vivem uma vida que aparentemente são boas. Quantas pessoas conhecem pessoas boas aqui? Pessoas que têm uma vida boa. Pessoas que são normais, você fala assim, cara, aquela pessoa, cara, que pessoa, gente boa. O que falta para aquela pessoa é Jesus. Só. E aí você olha no espelho e você fala assim, pô, se aquela pessoa falta Jesus e eu tendo Jesus sou assim, não. A conta não bate. E nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Se a gente quer viver uma vida em que nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser felizes em todo momento. E eu não estou falando de uma utopia, daquela pessoa que está assim o dia todo. Não é isso. É que, como a Esther falou, quando tudo estiver caindo ao nosso redor, a gente vai estar sendo feliz. Alguém lembra da canção que a Esther cantou ontem? Eu não lembro dos salmos, mas fala que os que olham para ti estão radiantes. E radiante é uma característica de alguém que é feliz. Sim ou não? Olha aí. Então, quando os nossos olhos estão no Senhor, automaticamente nós somos pessoas felizes. E quando Jesus vem para cá, Ele está fazendo isso. Quando Ele vem falar desse sermão da montanha, Ele está falando assim, olha, vocês têm uma visão totalmente errada do que é belo e do que é feliz, do que é alegria. Está errado. Está errado isso que vocês estão vivendo. Vocês querem coisas, vocês estão procurando felicidade em coisas. Mas não é sobre isso. A felicidade está em mim. Era isso que Jesus estava falando. A felicidade de vocês está em mim. Eu sou a porção de vocês. Eu sou a recompensa de vocês. Se vocês creem em mim, vocês serão fartos. Se vocês creem em mim, vocês terão sede e fome de justiça. Porque uma vez que você olha para o Senhor, as coisas que você acha que é belo, elas começam a perder beleza. Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo. Quando eu achava que algumas coisas eram muito importantes e eu não conseguia viver sem elas. Uma vez que eu olhei para o Senhor, Ele falou, cara, eu falei, talvez isso não seja tão importante. Talvez isso não seja tão crucial para a minha vida. Nossa, isso é tão esquisito. Por que eu fazia isso? Isso é tão... Nossa, isso é tão problemático. Como que eu estava dentro disso? E uma vida com o Senhor, ela é uma vida em que, de novo, por mais que você tenha problemas, e todo mundo tem, não se sinta um alecrim dourado. Todo mundo tem problema. Todo mundo todo mundo tem dificuldades. Tem dias que vai dar tudo certo. E que bom. Mas tem dia que vai dar tudo errado. E que bom. Porque nós precisamos ver o Senhor todos os dias. Nos momentos ruins e nos momentos bons. Amém? E nós precisamos lembrar. Lembrar que quando o Senhor olhou para nós, homens pecadores, como o pastor pregou, acho que 2 semanas atrás, pessoas que estavam dentro dos seus caixões e que Deus abriu e deu vida, e tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Deus falou, olha, vocês terão vida e vida em abundância. E Ele não está falando de um futuro, Ele está falando de agora. Vocês vão ter vida e vida em abundância. Nós precisamos tomar propriedade das coisas que estão faladas aqui, cara. Porque senão a gente vai viver andando em círculos, achando que nós somos discípulos de Deus e nós criamos um Deus. E somos discípulos de Deus que nós criamos.
Se nós não seguimos o Jesus que está escrito na Bíblia, o mundo vai contar outro Jesus. E você vai acreditar. E você vai ser levado de um lado para o outro, achando que a forma como você enxerga a justiça está certa. A forma como você vive está certa. A forma como você enxerga ser pobre de espírito. O mundo não fala sobre isso, irmãos. O mundo não está falando sobre se você ser humilde. Você tem que se impor. É isso que o mundo fala. Você tem que se impor. Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber quem você é. Você sabe quem você é. Ninguém vai falar menos de você. Jesus olha para isso e fala: é melhor você baixar a bola. É melhor você baixar a bola. Porque existe uma característica muito importante do povo de Deus. São pessoas que amam o Senhor. E a partir disso, são pessoas que elas preferem perder do que ganhar. Amém? Vamos lá. Amém, irmãos? Vamos lá. Abram para mim alguém em Filipenses 4, por favor. Quem abriu pode ler, por favor. Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Desculpa, pode ir até o 13, por favor. Isso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que se fortalece. Amém. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham o que é felicidade. Vamos lá. Mas pode ser respondido. Giovana. O que é felicidade para você? Vamos lá. Amém. Amém. Suzana. Irmã Cláudia. Irmã Cláudia? Falou? Desculpa. Nossa. Sim, você falou. Desculpa, viajei. Peço perdão. A felicidade, assim, aqui no texto tem uma parada que eu achei muito interessante, eu deixei muito grande aqui. Eu queria ler isso com vocês. Amém? Amém. Ele fala que o caminho da felicidade está no relacionamento e obediência a Deus. Eu separei esse texto de Filipenses 4, quando Paulo fala sobre estar feliz em qualquer situação, estar contente em qualquer situação, porque o final, o versículo 13, fala que ele pode tudo naquele que fortalece. Amém? E quando Paulo fala isso, antigamente eu achava que eu poderia fazer qualquer coisa que Deus me fortaleceria. Eu posso fazer qualquer coisa, Deus me fortalece. E o que Paulo estava falando não era basicamente isso. Não é nada disso, na verdade. O que Paulo está falando é que ele aprendeu a estar feliz em qualquer situação, tendo privação ou não. E isso é muito doido, porque
Você olha para a vida de Paulo e como que ele estava, a situação que ele estava vivendo, e aí você olha para as bem-aventuranças e você fala assim, nossa, existe uma certa forma de viver que talvez eu esteja muito longe. Porque no momento de privação, às vezes a gente fica meio revoltado, tipo, caraca, não tem nada. Nossa, está muito difícil. Pô, arroz com ovo de novo. E às vezes a gente fica assim, cara, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Mas a gente precisa lembrar que a gente pode passar por isso. E vai ter um momento que a gente vai ter fartura, que a gente vai comer churrasco a semana toda. Amém. Na vida dos irmãos. Às vezes a gente vai comer churrasco a semana toda e a gente vai ser muito feliz. Só que a gente precisa ser feliz também quando não tiver nada. Numa boa. Fazendo várias receitas com ovo. Amém, irmãos? Ovo cozido, frito, mexido, com molho de tomate. E aí você começa a perceber que o que importa, no final das contas, é estar com o Senhor. Não importa o quanto de coisas nós temos ou o quanto de coisas nós alcançamos. Se não tiver o Senhor, isso não vale de nada. A gente precisa, às vezes, lembrar do jovem rico. Ele fazia tudo certo. Tudo certo. Ele seguia toda a cartilha. Mas faltava uma coisa para ele. Nossa, uau. É incrível isso, né? Do quanto Deus sabe o que nos faz feliz. Isso. 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 E é engraçado que quando você ganha essas coisas, você fala assim, pô, caraca, era só isso. Era só isso. Fala, Márcio. Isso aí.
Isso. 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 É engraçado você falar sobre isso, porque Deus é muito engraçado. Tá vendo a série que o profeta Samuel é muito engraçado, Casa de Davi, assista, é muito bom. E ele fala, ele fala assim, ele fala uma frase muito engraçada, e a forma como ele fala é muito boa. Deus é muito engraçado. E de fato, porque se Jesus simplesmente falasse o Sermão do Monte assim, presta atenção: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, estava bom. Amém? Estava bom, estava correto. Só que ele conhece o povo dele. Ele sabe que a gente gosta de uma recompensa, certo? E por isso, a gente gosta de uma recompensa, certo? Sim ou não? Todo mundo gosta de receber uma coisinha, né? Ainda mais isso aqui. Mas, vamos lá, não é isso que a gente está falando. E aí, é engraçado que tem sempre a segunda parte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Ele sempre coloca uma recompensa em seguida. Porque ele conhece que nós somos fracos. Ele reconhece que, às vezes, nós vamos buscar coisas em momentos felizes como esse. E, de fato, eu lembro quando eu era adolescente, e aí eu não estou querendo imitar o Mateus, porque o Mateus falou sobre isso ontem. Mas quando eu era adolescente, eu gastava muito tempo orando, muito tempo falando em línguas, muito tempo chorando. E minha mãe me chamava de maluco. Ela falava, cara, sai do quarto, pelo amor de Deus, vai pra rua. E aí foi o momento que eu mais jejuei, momentos que eu mais orei, eu emagreci, eu era muito magro. Giovana me lembra dessa época. Eu era cabeludo, que eu não queria cortar o cabelo, porque eu achava que era... Enfim, adolescente. Não preciso fazer nada disso, não preciso ter uma estética boa, o importante é amar o Senhor. Eu era um psicopata, louco, ficava dentro do quarto quase 24 horas por dia. E minha mãe, pelo amor de Deus, vai comer, gente, sai para comer, você tá magro, tá parecendo um mendigo. E aí passou, né? Que eu tive que começar a trabalhar, né? Minha mãe não tinha condição de me bancar, e eu queria namorar, e ela falou assim, não, pelo amor de Deus, sai de casa. E aí sai de casa não, vai trabalhar, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Ela me expulsou de casa não. E ela mandou eu trabalhar porque ela não disse que meu pai disse que não sustentaria meu namoro. Graças a Deus ele me ajudou, eu, pelo menos tem responsabilidade. E quando eu comecei a trabalhar, eu diminui meu tempo, né? E aí você começa a achar que você não é mais crente por não ter mais tempo. E isso é um absurdo. E como o Mateus falou, agora a gente precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. E nessa época que eu gastava muito tempo com o Senhor, tinha coisas da Bíblia que eu não entendia por nada. Eu olhava e lia aquilo ali 10 vezes, se fosse possível. Não fazia sentido para mim. Eu tenho 25 anos e eu lembro das coisas que eu li e não fazia sentido, que hoje eu falo assim, caraca. Em 15 minutos, alguém explicando, falando que, mano, era isso. E você gastava 8, 15, 20 horas. E às vezes o Espírito Santo te conforta. Você fala assim, cara, é isso. Ele traz uma luz sobre esse texto. E esses momentos são muito bons. Momentos em que você está buscando intensamente o Senhor. E às vezes você precisa de uma resposta sobre algo que você está perplexo, tipo assim, nossa, por que Jesus foi falar o Sermão da Montanha? E você passa a vida inteira, você passa a semana assim, meu Deus, por que você fez isso? E aí você, às vezes, você fica naquela loucura dentro do quarto, tá bitolado e você não consegue. E aí, tá bom, não consegui. E aí tem um irmão mais velho, um irmão com mais experiência, que já passou por isso, fala assim, cara, Jesus fez isso, isso, isso. E gasta 2 minutos com vocês e fala assim,
Tá de brincadeira que você está fazendo isso. E aí você fica feliz, porque é um momento de felicidade que você encontrou o que você queria. Você, caraca, eu sei a resposta daquilo que eu estava procurando. Agora eu entendi porque que Jesus fez isso e fez aquilo. Agora eu entendi porque essas coisas estão escritas nessa ordem, porque cada coisa está assim. E esses momentos de busca ao Senhor, o que eu estou falando é, cara, é muito bom quando você tem grandes momentos com o Senhor e é muito bom quando você tem pequenos momentos com o Senhor. O ruim é quando você não tem momento nenhum com o Senhor. O ruim é quando você vive uma vida achando que está no Senhor e você não está. A gente fala muito isso na sala de oração, que às vezes a gente já cansou de fazer muitas coisas sem o Senhor. E a gente sabe fazer isso. A gente poderia aqui, abrir um culto, fazer um culto, e todo mundo podia chorar. A gente sabe fazer isso. Só que eu acho que a gente já está cansado de fazer isso. Eu acho que a gente já está cansado de viver uma vida sem o Senhor estar nela. E achar que está tudo bem. Às vezes, achar que o Senhor está ali, mas Ele não está. Achar que você está sendo bem-aventurado e talvez você não está. Às vezes, alguém precisa ser alcançado e você não está percebendo isso. Porque a gente está muito preocupado com o que a gente precisa, com a nossa barriga. Se a nossa barriga está cheia, está tudo bem. Se não tiver, não está tudo certo. Só que existe um padrão. Existe uma norma, existe uma forma como o Senhor olha para o seu reino. E existe uma forma como Ele quer que as coisas andem. Deus tem uma agenda, irmãos. Amém? E Ele está seguindo para concluir ela. Não vai ser porque você não quer que Ele não vai concluir. Ele vai concluir. Você querendo ou não. Porque Ele é soberano. E se Ele te escolheu? Ele te escolheu porque Ele quis. Você não tem nada de bom. Não ache que você é bonitinho, que você é legal, que você é gente boa, que você tem um bom carro, que você tem uma boa casa, que Jesus me escolheu por causa disso. Não. Jesus escolheu porque Ele quis. E graças a Deus porque Ele quis. Amém? E a partir do momento que Ele quis, Ele nos escolheu. E Ele quis isso. Agora nós devemos seguir as normas. Porque nós vivemos falando que nós somos nós somos embaixadores, que nós somos pequenos cristos. Uau! Caraca, eu sou um cristão, irmão, eu sou parecido com Jesus. Você não é, cara. Às vezes você não é. E você acha que é, e está vivendo uma vida achando que é. E talvez o irmão do seu lado que trabalha com você a vida toda fala assim, cara, você é crente, mano, caraca. E tá tudo bem alguém falar isso. Mas não é interessante. Porque, como eu falei dos roqueiros, eu vou falar dos funkeiros. Eles têm um padrão de vida, cara. Eles são iguais, todos eles. Será que a gente, como povo de Deus, não pode ser igual? Eu não estou falando de cinza, gente. Eu não estou falando que Deus está numa caixa e Ele vai fazer pessoas iguais. Mas eu estou falando de características do povo de Deus. Quantas pessoas lembram do Velho Testamento quando o Senhor falou para o seu povo que eles no sábado descansariam? Amém? E essa era a diferença deles para o resto do mundo. Ninguém parava. Mas o povo de Deus parava no sábado para descansar. Trabalhava 6 anos, no 7º ano não trabalhava, porque a terra daria. Isso é uma loucura. Mas era uma característica do povo de Deus. Eles eram diferentes. E nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos encontrar felicidade no Senhor. Nós precisamos olhar para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças e falar, eu ainda não alcancei, mas eu estou correndo. E eu estou me rendendo ao Espírito Santo. E eu estou me rendendo porque por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não sou humilde, eu não sou misericordioso. Quando alguém me injuriar, eu vou para dentro dessa pessoa sem pena. Eu não vou baixar a cabeça para ela. Nunca. Mas quando você encontra o Senhor, você abaixa a cabeça, você aprende. Sabe? E quando você entra no seu quarto e começa a chorar, o Espírito Santo está lá. E todo mundo já viveu esse momento. O momento em que nada dá certo e você começa a orar, a falar um monte de coisa que você nunca falou em oração.
E que essas orações são perigosas, cuidado. E você sente que tem alguém ali. E isso é muito doido, porque às vezes você está sozinho. Mas você sente que tem alguém ali te abraçando, você sente. Você está sendo consolado, você sente que tem alguém. E esse é um momento de felicidade, irmãos. Porque nós temos alguém. Quando Jesus ele parte, ele fala, vou deixar para vocês um consolador. Giovana sabe, eu sou apaixonado por João 14. Eu acho que é uma carta de amor. Porque ele está falando, não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo embora, mas vem alguém semelhante a mim. Eu acho isso um absurdo. Quando a gente lê João 14, a gente passa despercebido. Quando a gente lê as bem-aventuranças, está passando despercebido. Se a gente parar para pensar que o mundo ele tem a forma de viver dele. Ele tem a sua filosofia. Ele tem a sua didática. Ele tem a forma como se portar e a forma como falar. Você olha para as pessoas naturais, as pessoas que estão vivendo a sua vida da forma que querem, elas têm uma forma de pensar. Elas têm uma forma de achar o que é belo e o que não é. Elas têm uma coisa, elas olham para as coisas e falam, isso é certo, isso não é. É só você abrir o Twitter, você vai ver. As pessoas vão julgar, elas julgam o que é certo e o que é errado para elas. E no Twitter todo mundo é rei. Todo mundo sabe de tudo. E as pessoas têm isso. As pessoas vão ver alguma notícia e falar, fulano fez isso, isso e isso. Essa pessoa precisa ser presa, ela precisa morrer. O mundo sabe lidar com as coisas. De forma certa ou não, ela está lidando da forma. E agora, quando nós fazemos parte do reino dos céus, que é o reino que é para ser vivido aqui, agora, nós temos uma forma de viver. Temos uma forma de pensar. Por mais que seja chato, e por mais que as pessoas falem, cara, você é muito chato. Mas quando alguém te pergunta e fala assim, irmão, isso está errado. Não, mas isso não está certo. E é importante a gente se posicionar. Porque nós estamos falando de um reino que nós fazemos parte. Certo? E nós temos uma característica. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Amém? Nós somos felizes. Nós somos um povo feliz. Porque está tudo dando errado. O governo é ruim. A moeda está cara. A economia está ruim. O café, o ovo está caro, irmão. E nós somos felizes. Porque nós sabemos que está tudo correndo bem. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Reinando sobre tudo e todos. Nada escapa das suas mãos. Nada daqui é capaz de mexer um fio de cabelo do Senhor e agora falar assim, acabou, eu estou em crise. Impossível, irmãos. Ele é imutável. Ele é soberano. E mesmo que tudo, volto a falar, mesmo que tudo esteja dando errado, que está dando errado, amém? Que bom. E vai piorar, graças a Deus. E nós somos pessoas felizes, somos pessoas estranhas. As pessoas precisam olhar com estranheza para a gente e falar, cara, por que você está feliz, cara? Olha o dólar, irmão, está 6 e pouco. Olha o euro, a gente não consegue comprar nada. Olha o preço do café. O café pilão de 500 está 30, quase 40 reais. Quase não tem mais cafezinho na igreja, irmão. Isso era normal. Toda igreja tinha café. Não tem mais um cafezinho, um bolo. Não está adiantando, não tem como ter. E mesmo assim, nós podemos chegar na nossa casa, olhar para o nosso irmão, olhar para as coisas que estão acontecendo e falar, graças a Deus, Deus é bom. E nós somos felizes por isso. Porque Deus é justo. Amém? Vamos lá. Beleza.
Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para saber se a gente está ligado. A gente já está terminando, porque eu não posso entrar em nenhuma bem-aventurança, que é a aula da semana que vem, a aula da Cláudia. Ela vai falar sobre os pobres de espírito, amém? Amém, Cláudia? Amém. Eu queria perguntar para vocês, das bem-aventuranças, tem duas que são diferentes das demais. Queria que vocês citassem para mim, por favor. Vamos lá? Só não vale Mateus. Tá tirado aí, irmão. Tá de folga. Ela tem uma diferença. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Não. Ela leu o livro. Não vale, Cláudia. Poxa, Cláudia, eu esqueci de você. Eu esqueci de você, Cláudia. Por que a primeira é a última agora? Não fala, Cláudia, por favor. Esqueci da Cláudia, cara. Desculpa, Cláudia. Ah, obrigado, Esther. Essa é a diferença dos dois. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É engraçado, né? Que quando fala de pobre de espírito, desculpa, Cláudia, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Ele está falando, enfim, desculpa, gente, eu não posso. Eu sou proibido. Sem spoiler, desculpa. Amém? Tem um trecho aqui sobre Agostinho falando uma frase que eu achei interessante, eu destaquei, que ele fala: fomos feitos para Deus e nossa alma não encontra descanso enquanto não descansa nele. Amém? Quando vocês estiverem passando por momentos difíceis e a alma estiver abatida, ou ela estiver em profunda tempestade, e a gente fica agoniado, com ansiedade, ocioso, nada parece que está dando certo, tudo está meio turbulento. Tem uma música do Tom Molinari que ajuda, mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ó minha alma louve. Essa música é boa. Ó minha alma louve. Se dobre ao Senhor, irmãos. Porque nesses momentos nós podemos ter atitudes que a gente pode sofrer pro resto da nossa vida. Nesses momentos de turbulência, nós podemos ter algumas escolhas que não são boas. E nós precisamos... Assim, tem uma oração de Davi que ele fala: ó, porque está abatida a minha alma, ou porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus e confia no Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar, confiando no Senhor, porque o Senhor é confiável. Amém? Talvez o irmão que está do seu lado, ele pode errar com você, e ele vai errar com você, porque ele é um ser humano. Mas o Senhor, ele é digno de confiança, irmãos. E se ele disse que nós somos bem-aventurados, nós somos bem-aventurados. Amém? E graças a Deus por isso. Bom, nós encerramos. Eu quase entrei, Cláudia, desculpa. E a aula de semana que vem é sobre os pobres de espírito. E é isso, irmãos. Amém? Alguma pergunta? Davi? Não? Não? Amém. Quê? Obrigado. Obrigado. Amém, irmãos? Eu escrevi um passo prático sobre ser feliz, mas eu acabei falando ao decorrer, que é se render ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Acho que é um passo mais prático que nós podemos dar na nossa vida. É se render à voz dele. Amém? Ele vai nos convencer do que nós estamos errados. E ele vai nos levar ao arrependimento. Amém?
Porque nós precisamos ter as características que Jesus disse nas bem-aventuranças, que falam do povo de Deus. Amém? Senão a gente talvez não seja o povo de Deus. Amém? Quê? Entendeu? E às vezes a gente pode viver uma vida enganada a vida toda. E a gente não está aqui para isso. Amém? Então, se renda ao Espírito Santo, irmão. Que Ele vai te convencer. Amém? Vamos orar para encerrar? Amém.